A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Josué, capítulos 22 ao 24 e Evangelho de Lucas, capítulo 3. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar a playlist do projeto Leitura da Bíblia para que você possa dar início também ao seu projeto. Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-o Josué, também as suas tendas os abençoou. E falou-lhes, dizendo: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta com que transgrediste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados.
ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Para que hoje abandonais ao Senhor. Não, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos desistir e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações. Então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifícios, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor.
E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficaram desde Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio: Antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar,
E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gergazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis de amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmo de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra do testemunho. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar.
E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram, também dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido.
a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. E Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmada, e Elmada de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim. E Admim de Armi, e Armi de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naó. E Naó de Serug, e Serug de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.